Olá, meu nome é Sérgio Graças, sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado em engenharia da produção com ênfase em gestão industrial, sou pós-graduado também em história da cultura afro-brasileira e indígena, estou me licenciando em história. Se tudo der certo, no ano que vem eu inicio um mestrado em história social. Muitas pessoas perguntam, né, sobre as questões etnorraciais, as relações etnorraciais dentro do nosso país. O que vem a ser as relações etnorraciais? É a gente compreender, né, você fazer um estudo em cima do convívio, né, das várias raças existentes dentro do nosso país e entender como elas se relacionam aqui dentro. É importante a gente compreender isso, e quando a gente fala de relações etnorraciais, a gente não está falando apenas da subjetividade do negro dentro da sociedade. Não, a gente está falando de todos os agentes que estão envolvidos nessas questões raciais dentro do nosso país. A gente fala das pessoas que são racializadas e das pessoas também que constroem essa relação de raças, essa separação dentro do nosso país. E se a gente não compreender isso, a gente nunca vai conseguir compreender também o que é o racismo, principalmente na nossa estrutura. Bom, eu acho que dentro do Brasil é muito difícil uma pessoa negra que não tenha passado por alguma situação de racismo. A minha primeira tem uma frase da Lélia Gonzalez que eu costumo carregar comigo, e é uma frase assim que eu acho que traduz, e ela fala que a gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel, que se desenvolve pela vida da gente afora. É uma frase excelente que traduz o que é a vida do negro dentro do nosso país. Assim a gente passa a compreender que muitas das vezes, quando a gente começa a traçar essas questões raciais, que a gente acaba se identificando no outro, né? E todo mundo tem uma história de racismo para contar. A minha primeira experiência com racismo, eu tinha apenas 8 anos de idade. Eu fui até um supermercado, né, comprar algo que a minha mãe tinha pedido para eu comprar. Eu fui lá, tinha 8 anos de idade. Chegando lá, eu me deparo com uma pessoa atrás de mim, um homem branco, que começou a me questionar. Ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu falei para ele: eu vim comprar aqui um fermento que a minha mãe pediu para eu comprar. Ele se virou para mim e disse: então compra logo e sai daqui. Então ali foi a minha primeira experiência com o racismo. Ali eu percebi, ali eu me tornava negro. Ali eu percebia que a minha cor, a minha pele, que o meu ser era um ser diferenciado dos outros. Eu era visto de forma diferente. Eu saí dali me remoendo, acabou que eu comprei o negócio, saí e, na verdade, eu não sabia o que fazer, eu não tinha lidado com esse tipo de situação, eu não sabia como lidar com isso. Então, a partir dali, foi algo que eu vivenciei, que eu passei por isso, né? E que nunca mais eu esqueci. E, infelizmente, a gente vive num país, né, que as pessoas não falam, né, sobre as questões de racismo. Hoje em dia, a gente consegue isso com o avanço da internet, das redes sociais. A gente acabou tendo essa oportunidade de falar sobre o assunto, mas porque antigamente não era dessa forma. E o Brasil, a gente entendendo um pouco da formação do país, aí entra a questão dos estudos históricos, a gente vai compreender que o Brasil ele sempre tentou esconder algo que ele havia planejado lá no passado. A nossa abolição é muito controversa, né? A gente consegue a abolição da escravatura, porém não são gerados recursos para que
esse negro que outrora era escravizado, ele conseguisse se organizar e conseguisse ser inserido dentro da sociedade. E não foi feito isso. Na verdade, foram feitas várias leis para que o negro, na verdade, ele acabasse com o tempo se perdendo e acabasse sumindo da sociedade. Muito que eles fizeram uma lei, né, em 1911, a lei do povoamento, para trazer os imigrantes, né, brancos para o nosso país. Aí vieram os europeus para cá, para povoar o país, que vinham com recursos, com ajudas, e através desse envolvimento, né, desse movimento para trazer esses europeus para cá, eles pensavam em eliminar o preto. E houve um congresso de raças lá em Londres, onde João Batista de Lacerda apresenta um quadro, né, A Redenção de Cã, e lá ele fala bem claramente que o projeto do Brasil era fazer com que a população começasse a se miscigenar, e dentro de 100 anos não existiria mais negros dentro do nosso país. Então, na verdade, isso prova que a gente tinha um projeto para extermínio do preto dentro desse país. E mais, a gente teve também um outro projeto, que foi o projeto do eugenismo, né, que é também meio que paradoxal se você for analisar com relação com a teoria do branqueamento dentro do país, porque o eugenismo ele dizia que as raças não poderiam se misturar, eles tratavam como uma raça superior. Então, a partir do momento que começasse a se miscigenar, ela iria perder essa pureza. E aqui no Brasil havia um movimento de branqueamento, só que eles achavam aqui no Brasil que pelo fato da cor da pele a gente iria ser bem visto lá fora. Porém, não foi isso que aconteceu, tanto que quando Arthur de Gobineau, o francês, veio aqui para o Brasil, ele viu e falou, nossa, no Brasil só tem gente feia. E veio justamente no carnaval e viu ali o povo miscigenado, ele julgou como que o Brasil estava com uma raça degenerada, que havia muita miscigenação, muitas pessoas pretas, muitas pessoas encardidas. Então, o Brasil sempre ele tentou, de alguma forma, fazer com que essa miscigenação fosse algo positivo e que ele queria mostrar isso para o mundo. E ele passou essa propaganda, né, para o mundo e chamou atenção. Quando a Unesco vem aqui para o Brasil para tentar entender essas questões raciais que existiam, essa cordialidade que o Brasil pregava que existia dentro do país, então eles acabam fazendo um estudo e percebem que não existia democracia racial coisíssima nenhuma. Que quanto mais clara a pele da pessoa, mais oportunidade essa pessoa tinha aqui dentro do país. Então, para a gente entender o nosso Brasil em si, a gente precisa entender essas histórias. Porque se a gente não entende a formação, a gente não vai entender o que a gente vive hoje, que é um racismo estrutural, que você vê uma dificuldade de ascensão dos pretos aqui dentro desse país, que tem um bloqueio em si, esse bloqueio é estrutural, que já vem de anos, e que a gente precisa falar sobre isso. Se a gente não falar sobre isso, a gente acaba sendo vencido. Eu acho que a população preta ela precisa conhecer as várias pessoas envolvidas nesses movimentos, não somente aqui no Brasil, mas também no mundo, que sempre somaram para a luta, né, contra o racismo. Luiz Gama, por exemplo, foi um personagem que deveria ser mais estudado. Ele, para mim, foi o maior abolicionista que nós tivemos aqui dentro do Brasil, que lutou contra a escravidão, mesmo se tornando escravizado quando tinha apenas 7 anos de idade, vendido pelo pai, conseguiu a sua liberdade, provou sua liberdade, estudou, se formou, se tornou um rábula. Na verdade, não se formou, ele se tornou um rábula através do conhecimento que ele tinha, porque ele não poderia estudar numa faculdade porque não era permitido que negros estudassem. Então, ele
ele consegue esses conhecimentos, se torna um rábula e liberta mais de 500 escravizados. Então é uma pessoa de uma importância gigantesca que deveria ser mais estudado dentro das nossas escolas, dentro da nossa formação. A gente precisaria aprender mais sobre Luiz Gama. Assim como Luiz Gama, a gente tem vários outros pelo mundo. As nossas experiências, né, pelo menos a minha, foi de conhecer primeiro as pessoas de onde essas informações chegavam, né, pela mídia, pelos filmes. Então eu comecei a ver muitos filmes, né, dos Estados Unidos, da África do Sul, e acabei conhecendo alguns líderes de movimento, né, que foram importantes também, como Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks. Aí você conhece o Partido dos Panteras Negras. Aí você vai lá para a África, acabei conhecendo lá o Nelson Mandela, que foram pessoas importantes, eles tiveram a sua importância. Porém, a gente tem muito mais pessoas que a gente poderia aprender, estudar, e que iria trazer o que falta para o negro dentro do nosso país, né? Que é a questão da representatividade. Infelizmente, dentro do nosso Brasil, a gente tem uma educação eurocêntrica, invisibiliza heróis, pessoas importantíssimas que a gente poderia conhecer e trazer uma representatividade para que a gente possa ter uma referência, né? Mas se a gente for olhar na questão internacional, a gente tem vários movimentos importantes e se a gente perceber, todas as temáticas que eles iniciaram lá atrás são temáticas que a gente vem discutindo. Pessoas importantes, né, que acrescentaram para essa luta, como Frederick Douglass, que foi importantíssimo na abolição. A gente tem William Du Bois, Marcus Garvey, que foram os percussores ali do panafricanismo. Marcus Garvey foi o primeiro a falar sobre o Black Money, que a gente vem discutindo hoje em dia aqui dentro do nosso país. Então, se a gente for falar sobre as questões da negritude, então a gente vai ter que falar de Aimé Césaire, a gente vai ter que falar de Leon Damas, falar sobre Leopoldo Senghor, essas pessoas que inventaram esse termo, né? Na verdade inventado por Aimé Césaire e trabalhado por esses caras que tentaram traduzir o que foi a colonização, os efeitos da colonização, da escravidão, as mazelas que foram herdadas, né, por esse povo. Então eles falavam muito sobre isso. A negritude era para que houvesse uma autoestima, né, uma aceitação, um orgulho da raça, dos fenótipos que eram julgados. Se a gente for para tratar sobre questões de consciência negra, que dentro, quando a gente fala isso, às vezes traz uma discussão muito grande, as pessoas não entendem o porquê disso. Isso foi criado, né, o movimento da consciência negra foi criado por Steve Biko dentro da África do Sul, né? Foi um movimento que ele gerou, um movimento estudantil, né, contra o apartheid. Então é importante que a gente conheça essas pessoas, conheça Fanon. Frantz Fanon tratava também sobre os efeitos da colonização, da escravidão, essas mazelas que nos sobraram, que a gente precisa discutir. E uma coisa que a gente precisa avaliar que esses termos, que todas essas lutas foram iniciadas lá no início do século XX e a gente ainda está tratando das mesmas questões. Então, a gente percebe que o racismo em si ele vai se reinventando. Então é importante que a gente olhe para os avanços. A gente tem que começar a pensar nos avanços para o futuro. A gente precisa discutir essas relações e não olhar para o lado, não perder tempo com discussões que a gente sabe que são discussões já resolvidas. A gente vê muitas pessoas, muitos negacionistas, trazendo questões que não existe racismo dentro do nosso país, que os próprios pretos são os racistas. A gente não tem que olhar para esses tipos de discussões. A gente tem que discutir coisas
que vão agregar para o nosso avanço. Coisas como a gente melhorar a questão da educação, leis como a 10.639, que seria do ensino da cultura afro-brasileira indígena nas escolas, entendeu? Isso são coisas que vão fazer com que a gente venha evoluir. Hoje em dia, se você for analisar, a gente não entende, a gente não compreende nada sobre África. Nós somos descendentes de africanos e é preciso compreender. Eu comecei a fazer algumas leituras, né, para entender um pouco sobre o continente africano e no início eu tive uma dificuldade muito grande, porque nos colégios a gente não aprende sobre. Então foi preciso eu pegar um mapa, foi preciso eu me localizar, porque eu começava a ler ali África Oriental, África Austral, África Subsaariana, eu não conseguia compreender. Aí a gente percebe o quanto a nossa educação nos negou esses conhecimentos. E são esses conhecimentos que podem fazer com que a gente venha mudar a nossa concepção. A África, por exemplo, não foi um continente que começou com a escravidão. É um continente que tem mais de 5.000 anos de idade. E a África foi o berço da humanidade e da civilização. E são coisas que a gente precisa compreender. Os vários reinos que existiram dentro da África, o reino de Gana, reino de Songhai, reino de Mali, reino de Ascum, o Egito. A gente precisa conhecer sobre essas coisas que poderão mudar toda a nossa concepção e poderão nos explicar muito o que a gente vive nos dias de hoje. Então, é muito importante que a gente tenha essa interação e a gente busque esses conhecimentos para que a gente venha fazer com que outras pessoas também venham junto com a gente nessa luta. Hoje eu tentei passar aqui um pouco para vocês sobre as questões que envolvem o racismo, as questões históricas, e também gostaria de passar para vocês que a gente vai, aos poucos, né, transferindo esse conhecimento, toda essa história, dentro desse canal que eu venho trabalhando, tratando sobre essas questões, sobre muitos fatos que ocorreram aí na nossa história. Eu gostaria de contar com vocês, com a ajuda de vocês, para que a gente venha caminhar em conjunto nessa luta. Resistência sempre!